que faz um herói ser ruim? Rapaz. Não é? E eu já botei logo um herói bacana. Acho que esse aí não é uma falha do herói, né? É uma falha do entorno dele, né? É a falha de existência, mas eu acho que o Lanterna é um herói ruim. Ah, não. O conceito do Lanterna? Não, Vermelho. Tudo Eu gosto. do Eu gosto Lanterna eu muito. acho falho. Eu Não, gosto você tá muito sendo do Lanterna e da... Que talvez seja um dos heróis da DC que eu mais gosto. São os Lanternas. Eu acho que ele é muito mal aproveitado, ele é muito mal desenvolvido, ele é, sabe, em comparação aos outros, ele é sempre levado ao ridículo. Eu gosto do Lanterna Verde, especialmente por causa dos vilões. Eu acho que o Sinestro e os Lanternas Amarelas... Aí, depois que entra aquela putaria de toda cor tem uma lanterna, eu acho um saco. Mas eu gosto muito da Noite Mais Escura, que é onde apresenta todas essas coisas. Mas aí me tem uma sensação de, vamos gastar boneco? Vamos gastar personagem? Porque assim, nossa... O negócio é o seguinte, os caras são uma polícia, intergaláctica. Os caras apanham pra todo alienígena, cara. Mas qual que é a força deles, Vermelho? Qual que é a força deles? É a quantidade, porra. Não tem 1000. Você tem quantos? Você tem um lanterna por quadrante do universo. Quantas lanternas tem? Eles têm poderes quase cósmicos semifenomenais, parceiro. Mas é o dividido? cara, ele não é nada. Eles não têm limite o poder deles. Mas eles não dão conta de ninguém, cara. Isso, cara. Mas aí, às vezes, é falha de roteiro e não de herói. Se você for pegar... Tem roteiros específicos em que o Hal Jordan mói a Liga da Justiça sozinho. Então, calma. Mas eu vou falar um negócio pra você. Não é problema do roteiro, não é problema de herói. Esse herói só existe por causa do roteiro. Então, é um problema sério. Mas todo herói, o Flash também. Crepúsculo Esmeralda é um que o Hal Jordan mói. Mói herói. Quando ele vira o Parallax, né? É. Quando ele vira o Parallax. Pois é, quando ele vira o Avatar do Parallax. Porque a origem, a explicação, o sentido do herói eu acho muito bacana. Existe lá uma fonte de energia inesgotável, um grupo de entidades que protegem e utilizam essa energia para dar uma organizada aí no espaço, para policiar. O Lanterna, se eu não me engano, na maioria das histórias, ele é simplesmente um policial do espaço, né? Então, bacana, a proposta tá massa. O poder dele é um poder mágico, místico, baseado em força de vontade, onde ele utiliza a força de vontade e imaginação para que a arma funcione do jeito que ele quiser. Simplesmente ela materializa o que ele quer, né? Mas aí você chega e... primeiro que o início dele, a fraqueza dele, acho que era alumínio, depois mudaram para cor amarela. É madeira. O Lanterna Verde da Sociedade da Justiça, a fraqueza dele era madeira. Não, mas madeira não era poderosa, não? Que era madeira, que ela se apanhasse com um pedaço de pau, ela apanhava era de na rua. O nome dele, ele não é... Ele é outra coisa verde, né? Lanterna Verde. Semáforo. Aí, assim... O Lampião Verde. O Lampião Verde. Então, assim, esse conceito, cara, estraga. Agora, o que eu concordo e não tem jeito de negar é que esse filme traz o pior de tudo. Só que eu queria saber de vocês, meus amigos, vocês que são mestres de RPG, por que existem heróis que são ruins? O que faz um herói ser ruim? Eu... Posso começar? Pode. Eu vou aplicar... Nada diferente. Eu sou educado, dessa vez normalmente eu já saio falando. Eu vou aplicar a mesma regra do vilão. Eu acho que herói ruim é herói superficial. É herói que não é composto, herói unidimensional. Por quê? Pelo lado do vilão, que torna, a gente já falou sobre isso, pro vilão ser uma ameaça real, ser uma ameaça verossímil, ser um bom antagonista, ele tem que ter essas camadas, né? Senão ele é bobo, senão ele é troncho, ele é mal feito. E eu acho que o vilão tem que ser uma ameaça real e verossímil para a oposição dele aos valores do herói ser relevante. E aí, nesse sentido, tem uma característica que eu acho que para você ser um bom herói é que você tem que ter algum grau de identificação, você tem que gerar um grau de identificação. Voltando à lógica do herói como exemplo. Se o herói for muito distante de mim, se os valores do herói, se a forma como o herói age, se a origem, esse comportamento forem muito distantes da minha realidade, ele não me serve. Eu não me identifico nele, eu não torço por ele, eu não acho que ele não está servindo a função de herói. E eu acho que nesse sentido, você precisa que ele seja, com várias aspas, realista.
Você tem que ter características que humanizem. Por isso que eu gosto mais dos heróis modernos do que dos heróis antigos. O herói antigo tinha uma mensagem muito mais idealista. Então ele tinha que ser muito mais puro. Entendeu? Tipo, você vai ver... O Superman brigando com um cara com um revólver na rua, né? Entendeu? Tipo assim, e você vai puxando, não só os super-heróis, você vai pegar os heróis místicos lá, os heróis míticos. Todos eles também têm essas características de serem puros, de serem 100% íntegros e tal. E aí, dentro do RPG, por que todo mundo odeia o Paladino? Porque as pessoas jogam como um Paladino chato, bitolado, unidimensional. E, cara, é tão mais legal quando o Paladino tem momentos de dúvida, tem momentos de fraqueza, tem momentos em que ele se questiona sobre as coisas que ele acredita. Por quê? Porque as pessoas... E aí eu falo, por que isso é legal? Porque eu, como pessoa, tenho momentos em que eu tenho dúvidas, tenho fraqueza, me questiono sobre as decisões que eu tomo, sobre as coisas que eu acredito. Porque é da natureza humana fazer isso. Então, se o cara não tem esses momentos, entre aspas, de fraqueza, ele parece dissociado da minha característica de humanidade. Então, assim, o herói ele tem que ser um ideal, em certa instância, mas esse ideal não pode ser inalcançável. E o herói, quando ele é unidimensional, ele normalmente é feito de maneira a ser inalcançável. Por que todo mundo prefere o Homem-Aranha a outros heróis? Porque as pessoas se identificam no Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um fudido. Ele é um fudido que faz as coisas a despeito de ser um fudido. Então você olha e fala, caralho, eu consigo visualizar essa ideia, entendeu? Você tem um grau de identificação com o personagem, porque ele tem esse, entre aspas, defeito, ele tem problemas, ele passa por essas fraquezas. É muito melhor do que um herói que não passa por nada disso. É a mesma associação entre Scott Summers e Wolverine, né? Cara, eu ia falar exatamente isso, Jesus. Para de ler minha cabeça, cara. Porque a galera pega muito, tipo, lá, Scott Summers é muito escoteiro. Tipo, nada contra escoteiros, né? Inclusive já batemos em alguns. Mas é uma terminologia que o pessoal usa pra pessoas muito certinhas. Não sei se escoteiros são certinhos. Mas certamente são escoteiros. Tem essa pegada de que, é o lawful good, né? É o leal e bom ali, que a longo prazo e tratado de maneira leviana, fica unilateral, igual o Marcelo falou, fica raso, porque só existe uma maneira de fazer as coisas e é a minha maneira, e se não for assim, tá errado. Sabe o que eu vejo de ruim no herói? Porque o que vocês falaram, não posso nem retocar, porque eu também concordo plenamente. Mas uma das coisas que eu vejo que diminui muito o herói primeiro, ignorando o objetivo besta, porque tem muito herói com objetivo idiota. Então isso aí, sabe, tipo o Guardião Dourado lá, etc. Mas o que eu vejo que me tira muito o interesse em um herói é quando o esforço que ele precisa fazer para resolver um problema é muito maior do que a conquista que ele conseguiu. E isso é o que eu vejo, por exemplo, no Lanterna. Toda vez que eu vejo o Lanterna agindo, ele tá fazendo um mega esforço que é gigantesco e tal, mas a conquista não é nada, porque chega lá o Super-Homem, resolveu, chega lá não sei o que e resolveu, o outro lá resolve. Ou seja, ele faz esforço demais para ter sucesso de menos, e isso não torna ele, para mim, um herói. Torna para mim um cara esforçado. Esforçado ele é, então, bacana. Mas você não tem a recompensa que a existência do herói tem que gerar do espectador, porque o herói tem essa função de gerar nas pessoas esse sentimento da vitória, esse sentimento da conquista, em que o ideal vence. E eu não vejo isso em alguns heróis, como por exemplo o Lanterna. Eu vejo que o esforço dele é gigantesco para um objetivo muito menor. Eu acho que novamente eu acho mais uma falha de roteiro do que uma falha do herói em si. Tipo, a Mulher Gavião e o Gavião Negro lá também são. O que eles fazem? Vou. E tem uma massa. Qual que é a relevância deles no universo? Nenhuma. Mas eu gosto mais deles, por exemplo. E aí quando você pega, por exemplo, quando eu tava falando do Hal Jordan no Crepúsculo Esmeralda, em que ele, no alto do seu luto, resolve usar o poder do anel dele pra criar toda a cidade dele de volta, que chama Metro City, né? Metro City. Cria toda a cidade dele de volta usando única e exclusivamente o poder da força de vontade dele. Você fala, caralho, que bicho brabo. Aí o cara apanha pra quê? Pro lobo.
Que até o Pô, Brasil- quem não- Mas o lobo bate no Papai Noel, caralho. Ah, mas qualquer No um bate no Máscara. Papai Noel. Ele bate no Máscara. Pô, eu não conheço ninguém que derrote o lobo no universo desse. É. Eu acho assim, o que o Vermelho falou, eu vejo, de certa maneira, também como um defeito possível, que é a desconexão entre motivo e ação. Que é um pouco disso, assim. Tipo, a gente falou da Jornada do Herói, o Vermelho vai botar aqui. Já coloquei antes. Ah, então ótimo, então não precisa. Que o cara precisa Volta um passar pouco, volta por um grandes... pouco pra você ver. por grandes provações para ter no fim do Elixir. Tem que ter um grau de proporcionalidade, entendeu? Se o chamado aventura não tá à altura do desafio, não parece verossímil que o cara vai se dispor a participar daquilo. Se o desafio é muito fácil com um Elixir muito poderoso, também não parece verossímil. Então, assim, esse balanceamento, esse equilíbrio de criação de expectativa, de esforço, de resultado, tudo isso é relevante. Porque é aquilo, tipo, se você tem a sensação... Isso é uma coisa de anime, né? Ah, inclusive do One Piece, posso falar, sou fã e tal. Que é tipo, o cara sempre consegue. Ele sempre consegue. Ele tá sempre enfrentando um vilão mais forte. Ele está sempre, do nada, descobrindo que ele tem um novo poder ou uma nova força de vontade. Ou ele ouviu alguém chorando e isso. Amigos. Ou ele tem amigos, ele descobriu a força da amizade ou do amor, sabe? Ele sempre tá subindo pra enfrentar aquilo. E isso ainda é balanceado, em última instância. Porque você espera essa progressão dele. Ele tá sempre crescendo, ele tá sempre enfrentando novas provações. Se por acaso o cara chega e tem uma porradaria e ele derruba o cara que é o vilão, tipo, o vilão tava moendo na cidade. O cara chega, dá um pau nele e vai embora. Porra. Isso não é um herói. Chega no ponto que você começa a ficar com dó do cara. Fala, caralho, o maluco chegou aqui e deu uma surra no outro cara. Claramente há uma desproporção de poder aqui. Então eu acho que tem que ter essa característica de balanceamento também, em última instância. Senão você parece aquela coisa, ou o herói parece fraco demais, ou o herói parece poderoso demais. Em qualquer caso, esse cara claramente não tá onde ele deveria estar. Ele não vai servir. E é por isso que dentre os lanternas eu gosto mais do Jon Stewart. Que eu acho que é o mais equilibrado. Nesse sentido. Peraí. Vamos dar uma atenção pro Otávio aqui. Porque o Otávio, ele tá no momento existencial no chat. O Otávio tá revoltado porque eu assisto One Piece e não assisto Naruto. É porque, Otávio, como eu sou mais adulto, eu gosto de anime mais um pouco avançado, roteiro com um pouquinho mais de qualidade, entendeu? Não é tipo, não, esse garoto aqui vira um pedaço de madeira pra fugir dos outros, e aí ele come lamen, e aí ele chora. Tipo, não é muito meu rolê, eu sou mais... Pior que ele falou ali em cima que melhor herói é o Mirio. Eu falei, cara, o que é Mirio? Eu nunca vi essa palavra na minha vida. E aí eu fui ver do My Hero Academy, um outro anime. Não, desculpa, mas My Hero Academy não dá. My Hero Academy é basicamente o roteirista é uma criança que falou, nossa, eu queria que eu e meus amigos tivéssemos poderes. Desculpa, entendeu? Não dá, entendeu? Foi mal. E outra, você quer ser herói aí, você gosta de narrar RPG, jogar RPG, pega o Mutantes e Malfeitores, você vai ter um sistema muito bacana pra fazer heróizinho, ó. Então vamos lá, antes do Otávio puxar o Pirata que Estica de novo, vamos seguir. Vamos seguir porque, né, tem muita coisa aí.